Meus caros, hoje é dia 24 de fevereiro, completa-se um ano sobre o ataque da Rússia à Ucrânia e, portanto, o tema obrigatório de hoje é exatamente este. Primeiro, não se pode falar de uma guerra, toda a gente fala em guerra, mas guerra não existe, porque a guerra, para existir, tem que ser declarada. Assim o postula o direito internacional e nem a Rússia declarou guerra à Ucrânia e nem vice-versa. Portanto, nenhum dos dois países declarou guerra ao outro. Logo, não se pode falar em guerra, mas sim de uma invasão de parte do território da Ucrânia por parte da Rússia. E para que ninguém resta em dúvidas, eu sei que os anti-Chega já me chamaram de tudo, de pró-Putin, etc. Bom, eu condeno totalmente a invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa. Penso que não é necessário repetir isto, eu já o disse várias vezes, condeno veemente e totalmente esta invasão e este ataque. Bem sei que o pretexto de Putin foi o de que estava a ficar rodeado por países membros da NATO, que estava a ser cercado e que tem apenas uma saída, mas de resto, enfim, toda a Federação Russa está praticamente cercada de países que aderiram à NATO e a Ucrânia preparava-se também para aderir. Aliás, a primeira fase do protocolo já está aprovada e estava a preparar-se também para entrar na União Europeia. Tudo isto seriam ameaças ao poderio da Federação Russa, é verdade, mas acontece que, olha, impaciência, não há muito a fazer quando os países, um a seguir ao outro, decidem aderir à NATO. A Rússia é alheia à vontade dos países que lhe são estranhos. A Rússia apenas pode decidir pelo seu próprio país, não pode decidir pelos outros. E o facto da geopolítica atual lhe ser altamente desfavorável, portanto, à Federação Russa, no sentido de que justamente ela se vê rodeada de países da NATO, isso, meus caros amigos, como digo, paciência. Cada país é soberano, a soberania de cada país não pode ser posta em causa e não é a Rússia, com certeza, que tem a soberania sobre quaisquer dos seus vizinhos. Dizer-se também que existem focos de guerrilhas neonazis na Ucrânia, dizer-se que a Ucrânia é o país mais corrupto de toda aquela região e dos mais corruptos do mundo, tudo isso pode ser verdade, mas não legitima o ataque que foi feito por um país estranho à Ucrânia, que é um país soberano. Se lá há neonazis, o problema é da Ucrânia. Se a região do Donbass, enfim, quer incluir a Rússia, é um problema dessa região, não é da Rússia. Portanto, nada legitima, meus caros, o ataque que foi feito, a tal operação especial que Putin nomeou, que mais não foi do que um ataque primeiro com mísseis, depois com a aviação e finalmente nem se sabe que ataque é aquele, porque justamente faz hoje um ano e as coisas não estão a pender como teoricamente se poderia pensar para o lado da Rússia. E este é o meu ponto. A Rússia é uma superpotência mundial, ninguém o nega, é a maior potência em termos nucleares. É claro que não utilizou nada, zero, do armamento nuclear que possui. Isso poderia desencadear imediatamente uma guerra global. A Rússia não o fez ainda, ameaça consecutivamente com isso, mas ainda não o fez. Agora, com o poderio que lhe é reconhecido, meus caros, mesmo retirando o armamento nuclear, a Rússia há muito que já devia ter tomado não só 2 ou 3 pequenas regiões, mas a própria Ucrânia, se fosse essa a sua vontade. Percebemos hoje que nem é essa a sua vontade e mesmo que fosse, ela também não teria armamento para isso. O que aconteceu foi que Putin foi enganado pelo seu exército, pelos seus generais, alguns dos quais até já desapareceram do mapa. Putin pensava que tinha um determinado poderio e, pelos vistos, não tem nem um décimo. E essa é a primeira conclusão envergonhante para a Rússia, claro, porque nunca ninguém imaginou que a Ucrânia resistisse durante um ano. A verdade é que, apesar das milhares de baixas, a Ucrânia resiste e a Rússia
não conseguiu ainda os seus objetivos. Vem agora dizer-se que é de propósito, para que não se produzam demasiados danos no próprio território da Ucrânia. Portanto, para que a Ucrânia não fique esmagada, por assim dizer, bastaria 1 ou 2 mísseis nucleares e a Ucrânia desaparecia, não é? Kiev desaparecia, coisa do género. Bom, mas isso não pode ser usado. Esse argumento da ameaça nuclear não pode ser usado, porque as armas nucleares nunca poderiam ser usadas, como já disse. Tirando as armas nucleares, as armas convencionais não pendem tão claramente quanto seria de supor para o lado da superpotência bélica que é a Federação Russa. Eu, sinceramente, não sei como é que Putin pode continuar a fazer aqueles seus discursos inflamados, dizendo que cada vez vai aumentar mais o poderio de guerra, quando passado um ano pouco se conseguiu. É certo que a região do Donbass pertence agora à Rússia, mas mais nenhum país reconhece isso. Portanto, essa região está anexada pela Federação Russa, que anexou mais um pouco da Ucrânia, como já tinha anexado a Crimeia em 2014. Pode dizer-se que, bocado a bocado, a Rússia vai tomando toda a Ucrânia, vai retalhando a Ucrânia, desmantelando a Ucrânia, ficando com as melhores partes, mas, meus caros, se é esse o objetivo, eu devo dizer que ele foi mal conseguido e a muito custo. Ninguém imaginaria que a Rússia, passado um ano, estivesse na situação em que está hoje, neste teatro de guerra, ou não havendo guerra, de agressão. Pelo que a credibilidade militar da Rússia, no meu entender, praticamente desapareceu. E, portanto, embora também saibamos que a NATO tem ajudado muito a Ucrânia, mas mesmo assim a Rússia já teria por obrigação ter acabado com esta operação especial e ela ter já terminado com sucesso, o que não aconteceu. Portanto, meus caros, estamos a assistir a um jogo da bola entre uma equipa da primeira divisão e uma da terceira, e o resultado ao fim, digamos, de um ano, ou seja, da primeira parte do jogo, porque eu não imagino que isto dure mais do que outro ano, o resultado ao intervalo é de apenas 1-0 para a equipa da primeira divisão. É muito curto, muito pouco, para quem tem jogadores tão caros a jogar contra outros amadores. Pelo que, ao contrário do que eu sempre pensei, a Rússia não conseguiu impor ainda a sua superioridade bélica, não conseguiu, ao fim de um ano, atingir os objetivos a que se tinha proposto e que todos nós pensávamos que demorasse no máximo uma semana ou duas, enfim, seria uma guerra de 15 dias e, afinal de contas, já lá vai um ano. E as coisas estão pouco mais do que empatadas, o que quer dizer que com as novas armas que a União Europeia e os Estados Unidos da América estão a entregar à Ucrânia, o que se prevê é a continuação deste empate. Também ninguém supõe que a Ucrânia vença este conflito armado, é verdade, mas tudo indica que ele continuará a empatar por mais um ano, ou seja, no final de contas a Rússia ganhou o Donbass, como já tinha ganho a Crimeia em 2014, e pouco mais. É curto e se era esse o verdadeiro objetivo, realmente foi conseguido, mas à custa de muitos milhares de vítimas e, portanto, eu de maneira nenhuma posso aprovar esta invasão da Rússia à Ucrânia e ainda menos posso considerar que este ataque tenha sido revestido de algum êxito ou de sucesso por parte da Rússia. Quando muito, meio sucesso. E daqui a um ano não prevejo que mais nenhuma parte do território da Ucrânia seja anexado pela Rússia, portanto nós vamos empatar isto até ao fim, isto vai ficar empatado durante o próximo ano até se chegar ao acordo que devia ser alcançado imediatamente já hoje e não apenas daqui a um ano com mais 10 ou 20 mil mortos de parte a parte. E por fim, falta falar dos custos da guerra e de quem os vai pagar. Bom, os custos desta agressão serão pagos por quem? Ao contrário do que aconteceu sempre até aqui, em que os países derrotados foram obrigados a pagar os custos da guerra aos vencedores, os despojos, chamados despojos de guerra, as indemnizações de guerra, neste caso.
Bom, neste caso a Rússia não vai pagar nada. A Rússia destruiu metade da Ucrânia, ainda falta destruir muito mais e no fim, quando finalmente chegarmos ao final do processo e ao acordo, o que vai acontecer é que a Rússia vai pagar rigorosamente zero. Quem vai pagar tudo aquilo, aquelas indemnizações, aquela reconstrução daquele país que agora está destruído? Bom, meus caros, somos nós. É a União Europeia, serão os Estados Unidos da América, serão as fundações, será toda esta gente endinheirada e, sobretudo, será o povo da União Europeia que pagará com os seus impostos a reconstrução da Ucrânia, um país semi-destruído pela Rússia, mas em que a Rússia nada pagará para a sua reconstrução. Sabemos mesmo que seremos nós a pagar. E aí vai ser o descalabro final, porque Portugal, como um dos países mais pobres da União Europeia, não tem condições, não tem o suficiente para se manter vivo, não tem sequer soberania alimentar e nós vamos pagar milhares de milhões pela reconstrução de um país que não nos diz minimamente respeito. Já sofremos os custos da inflação, que é muito superior àquela que é propalada pelas televisões. Falam em 10,2% de inflação, mas ao mesmo tempo dizem que de um cabaz normal, o produto que subiu menos, subiu 24,5%. Fazem de nós parvos todos os dias, meus caros, dizendo que a inflação que é 1/3 do que realmente ela é. E para além dessa inflação, inacreditável inflação, que multiplica os preços no grosso por 2 e por 3, nas prateleiras do supermercado por 2, em apenas um ano, meus caros, os portugueses já não conseguem suportar os preços, aumento dos preços, e ainda vamos dar milhões à Ucrânia pela destruição que sofreu durante a invasão russa. Isto não lembra ao careca, meus caros, este globalismo, é esta a União Europeia, é esta a desgraça que nos vai acontecer. Pela primeira vez nós vamos pagar mais do que recebemos da União Europeia, mas bastante mais, provavelmente o dobro. Recorde-se que o ano passado apenas tivemos um superávit nas contas com a União Europeia, na balança de pagamentos, subsídios que nos dão e aquilo que nós temos que pagar, da ordem dos 4 mil milhões de euros. Ganhámos nós, portanto, 4 mil milhões de euros o ano passado. Pois para o ano que vem e anos seguintes, eu tenho a certeza absoluta que este saldo vai ser negativo. Esperemos que não, mas vai.